Seja muito bem-vindo novamente ao canal. Hoje a gente vai falar de Iludidos pelo Acaso, um livro de Nassim Taleb. Para quem não conhece, o Taleb já é um escritor extremamente renomado e reconhecido pelos livros Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro e Arriscando a Própria Pele. Tem dois pontos que eu queria deixar claro sobre o Taleb antes da gente continuar. O primeiro é que ele é bem conhecido como um cara ame ou odeie, então por ter uma personalidade muito forte, tem pessoas que gostam muito do que ele escreve, já tem pessoas que são diametralmente opostas, né, que realmente não concordam com o que ele escreve. Então, de fato, se você ler o livro, você vai perceber que ele tem uma personalidade bem excêntrica, por assim dizer. O segundo ponto é que o Taleb trabalhou e trabalha no mercado financeiro, então ele traz muitos exemplos baseados em pessoas que estão trabalhando no mercado financeiro. Então ele é muito lido por traders, por pessoas que investem em ações e por pessoas que estudam educação financeira, o que não quer dizer que os ensinamentos dele não possam se encaixar em outras áreas. Então o que eu vou te falar aqui é a visão de alguém que não é estudioso da área financeira. Obviamente eu leio alguns livros de educação financeira, mas eu não sou estudioso a fundo, então a minha visão é uma visão bem ampla, uma visão bem macro de um cara normal que lê um livro do Taleb. A ideia principal de Iludidos por Acaso é que grande parte daqueles heróis, daqueles investidores, desses caras que são tidos pela mídia especializada como extremamente bons e competentes e ricos e milionários, que grande parte desses caras, na verdade, eles tiveram na vida deles ou dentro da carreira deles de investimento uma grande sorte. Então a ideia principal do livro é essa, até o nome, né, tem muito a ver, quer dizer, muitas dessas pessoas, na verdade, o que eles ganharam, né, as fortunas que essas pessoas têm, muitas vezes tem um grande fator no meio que é o acaso, a sorte. Para ilustrar mais e para ficar mais palpável para o leitor, o Taleb usa histórias para contar algumas ideias. Então ele usa a história, por exemplo, de um trader chamado Nero, que era um cara mais conservador. Então ele é um cara que investe o dinheiro dele apenas em tesouro direto, apesar de investir o dinheiro dos clientes em aplicações um pouco mais arriscadas. E é um cara que durante toda a vida nunca fez passos arriscados, sempre é aquele cara que prefere ganhar pouquinho, mas ganhar sempre alguma coisa. Ele faz esse paralelo do Nero com o John. O John é um trader de alto desempenho que mora na mesma rua do Nero e aí anda de carro super esportivo. A esposa dele frequenta locais chiques, né? Eles têm uma adega de vinhos em casa, a casa enorme, aquela coisa de realmente esbanjar um suposto sucesso profissional. E aí o livro passa a fazer uma espécie de contraste entre as duas formas de pensar, onde na prática um considera o outro um perdedor, né? O Nero considera o John um perdedor porque na verdade ele é muito esbanjador, mas intelectualmente ele é limitado. E já o John considera o Nero um perdedor porque ele é um cara que não tem coragem de arriscar, que é um cara que está sempre ali dentro daquela vidinha comum, ganhando pouquinho e tal. Então, um meio que não vai com a cara do outro, mas não se dizem publicamente, alguma coisa do tipo. Essa história toda é para contar que, apesar do John ter um padrão de vida muito diferenciado, muito elevado, né, ter feito uma riqueza mais rapidamente que o Nero, na verdade, quando vem um chamado cisne negro, né, que é um fator extremamente inesperado, pode ser uma crise econômica, uma pandemia, alguma coisa que devasta o mercado, como você pode imaginar, o John perde praticamente tudo. E aí perde o emprego, é demitido, e aí todo aquele dinheiro que ele tem sobra ali uma parte, mas ele realmente, por estar extremamente alavancado, por ter investido muita grana dele em ações e investimentos de alto risco, acaba perdendo tudo meio que da noite para o dia. O Taleb traz essa história para ilustrar que muitas vezes as pessoas têm padrões de vidas elevados, têm carrão, têm casa grande, esbanja algum dinheiro, mas na verdade elas próprias às vezes não sabem que aquilo veio muitas vezes por obra do acaso. Então muita gente não se percebe ou não está claro que um fator de sorte
fez com que ela ganhasse uma grande bolada de uma vez, ou uma coisa extremamente inesperada, uma mudança de mercado, alguma coisa aconteceu que aquela pessoa teve esse salto. E aí muitas vezes essa pessoa fica iludida, achando que na verdade ela é muito competente e que ela vai conseguir manter sempre esse padrão de crescimento. E aí é nessas horas, quando a pessoa está na ilusão de que é mais competente do que todo mundo, que vem a queda. É sempre muito imaturo a gente acreditar que eventos imprevisíveis, que cisne negros só acontecem com os outros. A gente está passando um negócio desse agora, né? Que é a crise do Covid, essa pandemia, ninguém esperava que fosse chegar com a força que chegou. E aí muita gente que tinha investimentos, muita gente que tinha grana na bolsa de valores, enfim, ou muita gente que mesmo estava com seu emprego e perdeu, achava que era uma coisa que só acontecia com os outros e não acontecia com a gente ou com você, enfim. Então o livro traz essa visão de que a gente sempre tem que estar esperando que algo ruim pode acontecer e pode acontecer com a gente mudar totalmente o nosso padrão de vida. Então a instabilidade, ela é eterna. Isso pelo acaso gira em torno do estudo de probabilidades. O Taleb, como trader, passou grande parte da sua vida estudando isso, né? Então ele tentou durante muito tempo achar padrões escondidos, né? Achar probabilidades que fizessem com que os investimentos dele tivessem uma taxa de retorno maior. Nesses estudos, o Taleb foi percebendo que, na verdade, é muito difícil de prever esse tipo de cisne negro, esse tipo de movimentação do acaso e da sorte. A gente nunca realmente tem como saber e como prever ou como dizer como é que vai ser o futuro. Então a futurologia é uma grande ilusão. O livro traz diversas reflexões interessantes, não só para quem atua no mercado financeiro, mas para as pessoas no geral. Então fala, por exemplo, do efeito corpo de bombeiros, que é um efeito onde, na verdade, as pessoas passam a conversar e a trocar ideias com pessoas de um círculo específico. Então, às vezes você está no seu trabalho e você começa a conversar e trocar ideias sempre com aquelas mesmas pessoas que pensam parecidas com você. E aí, na prática, ninguém vê que uma possível ideia, que um possível teorema ou teoria, na verdade, é um tremendo absurdo. E é uma coisa que qualquer observador externo que não é daquele grupo percebe rapidamente. Então isso é chamado de efeito corpo de bombeiros, e tem uma parte no livro que o Taleb traz essa reflexão para a gente sair, às vezes, dessa percepção comum, perceber mais, né, também ações externas. O Taleb, depois de vários anos atuando no mercado financeiro, no livro ele se auto-intitula como um trader às avessas. Então ele se orgulha de ser alguém que perde um pouco de dinheiro constantemente, mas que quando tem uma grande crise, um grande cisne negro, alguma coisa que chega para chocar o mercado como um todo, ele é o cara que ganha dinheiro. O livro desmistifica grande parte dos estudos, né? Inclusive estudos científicos que tentam ou que tentaram pegar dados históricos e criar gráficos, e criar padrões, e criar formas de análise onde teoricamente fosse possível prever como é que o mercado iria se comportar daqui para frente. Então, por mais que você pegue vários e vários estudiosos, nunca eles têm como prever 100% do que vai acontecer. Então, a grande maioria dos estudiosos, ou das pessoas que são competentes, ou das pessoas que os jornalistas dizem que são competentes de mercado financeiro, elas em algum momento vão errar. E isso é extremamente natural. Então, Iludidos pelo Acaso é um livro que traz essa dose de realidade pra gente e que faz a gente analisar, cara, realmente não dá pra você achar que vai ficar rico do dia pra noite investindo em ação, porque você não tem como prever uma série de coisas que podem acontecer no mercado e na economia mundial. E chega um determinado ponto, que é até engraçado do livro, que o próprio autor faz uma autorreflexão e ele diz assim: olha, a única coisa que eu posso ter certeza é que eu não tenho certeza de nada. Então eu evito prometer muita coisa para as pessoas que investem comigo, para as pessoas que investem com a minha empresa, porque eu não posso prometer. Eu não tenho certeza de absolutamente nada, né?
Então é até estranho, porque o Taleb é um cara que tem um certo quê de arrogância intelectual. Se você lê o livro, você vai perceber isso, né? Porque ele critica muita coisa que alguns figurões aí do mercado financeiro, jornalistas, estudiosos falam. Então, assim, ele é um cara que parte muito para o embate, mas ao mesmo tempo, às vezes, ele tem algumas doses de humildade, fala que, na verdade, ele não sabe de nada e que ele tenta criar algumas formas de investir, mas que podem dar errado. Então, para o nosso desespero, a gente chega à conclusão de que, ora, se o próprio Taleb, que é um cara que tem anos e anos e anos de mercado financeiro, disse que, na verdade, ele não sabe de nada, quem dirá nós? Outro ponto que me chamou a atenção é o fato de que nosso cérebro tende sempre a procurar padrões. A gente tenta linkar um acontecimento com alguma coisa, e aí às vezes a gente acaba partindo para decisões emocionais quase sempre, sem perceber por conta disso, até algumas superstições. Então, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui agora de óculos, e aí se esse vídeo viralizar e tiver, sei lá, 100 mil visualizações, inconscientemente eu posso ter a impressão de que o fato de eu estar de óculos ajudou o vídeo a viralizar e que outro vídeo que eu estava sem óculos não viralizou. Então, o nosso cérebro ele tende a tentar achar esses padrões, achar esses segredos, achar essas coisas inimagináveis. E aí isso é uma grande armadilha, porque na verdade muitas vezes essas causas, né, essas causalidades, essas coisas se aconteceu A, acontece B, não tem nada a ver. Então, na prática, nós somos grandes seres emocionais e é muito difícil que, partindo de uma premissa de que nós não somos racionais e que, na prática, a emoção lidera grande parte das nossas decisões, é muito difícil que pessoas como nós, seres humanos, tenhamos previsibilidade de sempre vencer ou de sempre ter competência em coisas que podem mudar. Então eu acho que esse é um dos grandes ensinamentos do livro. Leitura extremamente indicada, mesmo que você não goste da forma como o Taleb fala, mais uma vez repetindo o que eu falei no início do vídeo, ele é um cara relativamente difícil, né? Tem uma personalidade bem forte, mas grande parte do que ele diz te faz refletir sobre a nossa realidade, sobre o dia a dia e sobre a forma como a gente analisa a tomada de decisões. Então sim, a leitura é extremamente indicada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tamo junto, um grande abraço.